Tá uma delícia essa pizza, velho. Pera aí, será que tá gravando? Ei, para tudo que você está fazendo, pois esse vídeo pode ser um dos mais importantes da sua vida. Pois eu vou te mostrar como realmente se ganha dinheiro com desenhos. E até o final desse vídeo, você vai entender que o que te impede de ganhar dinheiro com desenhos é uma pizza. Como assim, Thiago? Uma pizza? Sim, é uma pizza. E não é à toa que eu comecei esse vídeo comendo uma pizza. Que tá uma delícia. Mas você só vai saber que uma pizza tem a ver com isso tudo assistindo todo esse vídeo. E vê só, preste atenção no que eu vou falar agora. Pois se você chegou até aqui é porque você quer saber como levar o seu desenho do papel para a parede e faturar no mínimo 800 a 2.000 reais com artes em paredes em sua cidade em questão de dias. Mesmo que você não saiba desenhar e nem pintar. Realmente, mesmo se você saiba zero de pintura e desenho. Ou você já tem um trabalho e gostaria de uma renda extra mais rápida de aplicar, ou você até já desenha, porém não consegue monetizar, pois ninguém te valoriza só por seus desenhos no papel. E o bom disso tudo que você vai saber é que você não precisa ser um mestre em desenhos e nem ter o dom para poder desenhar. Pois eu não tenho, porque realmente eu uso o quê? Um método. E esse método não tem nada a ver com fórmulas mirabolantes que você vê por aí, que acaba só te confundindo e você não acaba fazendo nada, pois acaba sendo muito complexo. E o que eu faço para poder fazer qualquer desenho em parede não tem nada a ver com essas coisas. Até porque são 3 passos simples que eu uso em qualquer arte em parede que realmente funciona e é comprovado. E quem não sabe absolutamente nada vai saber como fazer trabalhos como esse, mais esse, ou se não esse aqui. E aí, o que achou? Legal, né? Mas e se você já desenha? Eu te garanto que você vai desenhar 2 vezes mais rápido, pois o método que eu uso serve para qualquer desenho e, além do mais, é uma organização que faz que eu leve o desenho do papel para a parede de uma maneira muito mais rápida, usando 3 simples passos. Até o final desse vídeo você vai saber quais são esses passos. Aí você deve estar pensando agora, desenho até que vai, mas pintar, eu não sei pintar, Thiago. Ó, pessoal, eu não sabia nada em relação à pintura. Eu era horrível. Eu tentava fazer as coisas vendo vídeo no YouTube e não dava em nada. E realmente você não vai pra frente só com dicas da internet. Na moral, cá entre nós, você não vai pra frente só com dicas. Você tem que aprender com quem realmente sabe fazer e quem é realmente a pessoa que está no campo de batalha. E até que eu procurei estar perto de caras que são artistas de verdade. Pintores, artistas plásticos que poderiam me ajudar com as suas técnicas de pinturas, em quadros e tudo mais, para poder eu replicar isso. E um desses caras foi quem me ajudou muito, foi o César Augusto. Eu faço as minhas telas, mas para quem é iniciante pode demorar muito tempo para conseguir fazer uma. Então eu reforcei para ele começar a fazer pintura em parede, porque em questão de dia ele conseguiria lucrar e seria mais rápido do que pintar em tela. Só que desenhar na parede é muito diferente de desenhar no papel. Hoje ele consegue desenhar e pintar perfeitamente, porque ele criou métodos e passo a passo, que até me surpreenderam, né? Porque é fácil de entender e de aplicar. Mas antes ele não sabia de nada. Nem nas misturas de cores, nem os desenhos que ele fazia, as pessoas gostavam. Mas uma coisa ele era, esforçado e determinado. E depois de vários erros, ele está aí, né? No ramo de artes em parede. E é o cara, né? Que eu indico para quem realmente quer aprender. Porque ele sabe o caminho e o passo a passo. E de lá pra cá aconteceram várias coisas. Eu desenvolvi um método simples e rápido de entender, passo a passos que ficam guardados em minha gaveta, e sempre que eu vou fazer uma nova arte, eu vou lá e os consulto. Segredos que até uma pessoa que não se determina a ter o dom do desenho ou a habilidade da pintura, se tiver isso em mãos, vai conseguir destravar suas primeiras artes em parede. E isso em questão de dias. E esse ramo de arte parede é um oceano azul para quem quer ganhar uma grana aí em sua cidade. Porque conta aí quantas pessoas trabalham com isso em sua cidade. Se tiver, vai ser 1 ou 2 pessoas. E se não tiver, melhor ainda. Até porque, por mais que sua cidade não seja tão grande, conta aí quantos apartamentos ou casas tem aí pela região. Faz as contas. Quantas salas de estar, quantos salões de beleza, ou quantos quartos de bebês, ou até escritório, entre outros. Ó, jogando baixo, você fazendo apenas 5 artes por mês já iria te dar uma grana legal.
e muitas pessoas vêm me pedir dica no Instagram, mas eu não consigo responder todo mundo, até porque meu tempo é corrido, eu tenho que estar pintando, tenho que estar fazendo as coisas, e às vezes eu até fico mal assim, porque eu não consigo ajudar todo mundo. E falando sério, realmente não vai ter ninguém que vai te ajudar, porque até os outros artistas estão preocupados com suas próprias obras de arte. Por isso, poucos têm o privilégio de ter esse conhecimento e ganhar dinheiro trabalhando com o que gosta. Mas antes de eu te falar como você vai fazer para poder destravar suas primeiras artes em paredes e ganhar uma grana aí com elas em sua cidade, deixa eu te contar um pouco da minha história antes de entrar nesse ramo. Eu era um cara comum, simples, só desenhava apenas por hobby e desenhava mal até. Os meus desenhos sempre foram mais ou menos. Desenhava apenas para poder passar o tempo e tudo mais. E aos poucos eu fui evoluindo, porque querendo ou não, eu gostava do que eu estava fazendo. Por mais que não saísse lá essas coisas, mas eu sabia que eu gostava daquilo. E fazendo ali, fui melhorando ao decorrer do tempo. Até que eu comecei a fazer alguns cursos e melhorei o desenho. E realmente eu consegui ver a diferença de antes e depois dos meus desenhos, depois de eu fazer alguns cursos de anime e tudo mais. Só que eu vi que o tempo tava passando. O tempo tava passando, eu já tava no ensino médio e eu ficava me perguntando o que é que eu iria fazer, né? Só que eu tava deixando as coisas acontecer e de repente tava finalizando o ensino médio, uns dos meus amigos foram pra faculdade, outros foram pra trabalhar fora, e eu fiquei com aquilo na cabeça, caramba, o que é que eu vou fazer? Poxa, eu não sei o que eu vou fazer. E eu fiquei assim, caramba, eu fiquei com aquela pergunta que eu acredito que muitas pessoas, vários jovens, devem passar por ela mesma etapa e vão passar se não passaram. O que acontece? Eu só sabia que eu queria trabalhar com o que eu gosto. Só que aí tem um problema, né? Porque na realidade, realmente assim, hoje em dia, poucas pessoas trabalham com aquilo que gostam. Então, eu resolvi entrar na faculdade, sim, eu iria ser professor de português, fui cursar letras, só que depois eu comecei a me sentir mal, porque eu sabia que não era o meu lugar ali. Então eu tomei uma decisão que tem que ser bem pensada. Não recomendo você tomar uma decisão dessa sem pensar, porque eu tomei a decisão de quê? De sair da faculdade, depois que passei aí o que? Uns 2 meses, 3 meses, acabei saindo e fui fazer o que? Caramba, eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto, tenho que fazer alguma coisa que eu gosto e eu sei fazer isso aqui. Eu já sabia desenhar, já sabia, melhorei o meu desenho e tudo mais, então eu pensei, caramba, eu posso empreender, pô, sei desenhar, vou ensinar as pessoas a desenharem também. Aí eu abri uma escola de desenho na minha cidade. E o que acontece? Logo no começo estava tudo de boa, mas depois começou a vir aí coisas que todo empreendimento tem, só que eu não conseguia lidar. Gestão financeira, gestão de clientes, você atrair cliente, o valor que o cliente pagou, ele tem que dar resultado, ele quer o resultado dele. E eu comecei a perceber que vários alunos de desenho, eles tinham um problema diferente. Então, um tinha um problema que era por conta que ele não entendia certa coisa, outro tinha um problema que ele já era mais avançado. Então, eu tinha que ensinar de maneiras diferentes. E eu me via sendo um cara que fazia tudo e não dava para poder pagar outras pessoas para poder me ajudar, por conta que o valor que eu já recebia não estava dando nem para pagar as minhas próprias contas. Então, lidar com gestão financeira de aluguel e várias outras coisas, eu comecei a perceber que, caramba, me sobrecarregar. Eu disse, caramba, isso não é vida. Então, eu comecei a sacar que, caramba, deu errado isso aqui, e agora? Então, vou finalizar com os alunos já estavam desenhando bem, alguns já estavam desenhando até melhor ainda do que eu já estava ali naquele nível, porque eu tenho métodos e tudo mais. E o que acontece? Foi indo. Só que eu não aguentava mais. Eu olhei assim, caramba, velho, e agora? E eu via, meus amigos estavam, poxa, construindo a vida deles, tendo melhores condições e tudo mais. E eu não, sempre eu tava sem grana nenhuma ou na pior. Então eu pensei assim, caramba, o que é que eu tenho que fazer? E agora? Só que veio uma coisa que eu achei que seria a minha solução, seria a minha saída, a luz do fim do túnel. Eu vi uns cursos de quê? De desenho realista. E eu desenhava legal, mas só que eu não desenhava tão realista assim. Eu disse, eu vou fazer esses cursos. E fiz. E muitas pessoas começaram a me pedir desenho e tudo mais. Eu comecei a fazer desenho realista dessas pessoas, fotografia e tudo mais, desenhando mesmo. E como você tá vendo aí, meu desenho melhorou pra caramba. E eu gostava do que fazia. Só que começou a acontecer aí de que a demanda baixar. Eu via que eu tava me dedicando pra caramba, várias horas ali num desenho e até demorava 1, 2, 3 dias em um único desenho, e o valor que tava sendo cobrado no desenho não tava nem valendo a pena. E é o que muitas pessoas passam por esse problema, porque realmente ali a pessoa passa muito tempo, é um trabalho bem minucioso, né, qualquer um que faz, e aí o que acontece na hora de cobrar, as pessoas acham caro ou realmente ali não tem nem demanda. Então eu comecei a perceber isso.
isso. Começou a acontecer várias coisas que eu disse, caramba, e agora? Porque não tava dando dinheiro nem para conseguir fazer as coisas, pagar as contas básicas e tudo mais. Então me vi mais uma vez em um fracasso. Mais uma vez, disse, caramba, isso aqui realmente não era pra eu ter feito isso. Aí o cara começa a se questionar e tudo mais. E eu comecei a ficar mal por aquilo lá. Aí eu me perguntava por quê? Por quê? Por que não tava dando certo? O que é que eu tava fazendo? Eu perguntava pra Deus e tudo mais. Caramba, eu me dedicava. E eu comecei a perceber assim que, pô, 3 anos já nessa daqui só dando as coisas erradas. Caramba. E por que nem eu e nem outras pessoas que eu estava percebendo e procurando tem resultado nessa área? Por que não? Então realmente tem alguma coisa errada aí. Aí que eu tive uma sacada. E essa sacada é uma coisa que poucas pessoas perceberam. Eu tive que perceber isso aí na raça, errando, perdendo grana, tempo e me sentindo até mal porque eu tava tentando fazer o jogo virar. Mas só com essa sacada que você vai fazer as coisas virar, porque virou uma chave na minha cabeça. E eu vou te contar aqui agora, porque sem isso você não vai ter sucesso nenhum nessa área do desenho. E tem a ver com desenho no papel, tem a ver aí com artesanato, e você vai perceber sobre isso agora que eu vou te contar tudo. E se você não souber disso, as chances de você dar errado são muito altas. Pessoal, vou te falar aqui agora o que é que eu saquei e você tem que prestar atenção nisso aqui imediatamente. Vê só, existe uma coisa que se chama disrupção. Disrupção, Thiago? Sim, disrupção. Vou até escrever aqui. Mas como assim, Thiago? Eu nunca ouvi falar sobre disrupção. O que é disrupção? Ó, vê só, vou te explicar agora. Disrupção é um corte abrupto em algum segmento ou alguma coisa de mercado que você vê por aí. É um corte que faz mudar ali completamente como é que estava sendo atuado ali esse mercado. E vou te dar até um exemplo, vários exemplos de disrupção que aconteceu na indústria da música. E vê só, antes a música era apenas em quê? Nos instrumentos. Vê só, instrumentos. Beleza, Thiago, isso aí eu até já sei. Aí depois os instrumentos começaram a ser gravados, compactados em quê? Num disco de vinil. Então isso aí na indústria da música, caramba, foi um boom e tudo mais. E veio o que? O disco de vinil. Beleza, até aí tá tudo bem. E logo depois do disco de vinil teve a evolução do disco de vinil, que foi o que? Uma fita cassete, que já ficou menor. Beleza, Thiago. E depois veio o que? Você até já sabe, o CD. Depois do CD veio o que? DVD. Depois do DVD veio o que? Veio o pendrive. E depois do pendrive veio o que? O cartão, aquele cartãozinho pequeno, cartão SD. Até chegar na indústria que você tá vendo hoje, que é a mesma, não mudou. Até os filmes mesmo, antes era o que? No DVD. Agora você não compra DVD, você vai ver o que? Na Netflix. Então, o que aconteceu? Era de um jeito e passou a ser de outro. E você já começou a sacar, antigamente, quem fazia desenhos, quem fazia pinturas e tudo mais, quadros, era bastante relevante. Hoje você tem que ter um marketing por trás para poder crescer e tudo mais. Pintura até vai, mas desenhos em si não. E eu vou te provar aqui agora, vê só. Quem fazia pintura, começando aí por quadros, ele fazia o quê? Era pintura de retrato e tudo mais. E como não existia a fotografia, a pessoa era obrigada a chegar até aquela pessoa que sabe pintar. Inclusive, eram pintores que não eram nem famosos. Que você vê por aí que o cara morreu e acabou o quadro dele ficando famoso pra caramba e tudo mais. Não, pintores normais que nem hoje você conhece. Eles ganhavam uma grana boa. Por quê? A necessidade do mercado, se as pessoas quisessem ter um retrato em casa deles, teria que ir nesses pintores. E quem iria? Só pessoas da nobreza, pessoa que tinha grana e tudo mais. Então o que acontece? Veio a invenção da fotografia. E tudo mudou. As pessoas que queriam ter uma arte e tudo mais, uma pintura, iriam porque queria pintura. Mas quem queria apenas o retrato da pessoa, iria para o fotógrafo, porque estava sendo o quê? Mais barato pagar para um fotógrafo. Então o que acontece? Virou aí uma disrupção. Aí o mesmo para quem desenha. Os caras lá faziam os desenhos admirado e tudo mais, a mesma coisa. Que os mesmos caras que pintavam também desenhavam. E o que aconteceu? Veio a invenção da impressora. E hoje em dia as pessoas preferem, eu quero um quadro preto e branco. Beleza, vai, manda imprimir e é mais barato do que mandar alguém desenhar em preto e branco, por mais que aquela pessoa desenhe perfeito. Caramba, olha aí, a disrupção aconteceu. A impressora chegou, veio essa invenção, ficou mais barato você chegar e ter aquele benefício de ter o retrato preto e branco e tudo mais na casa da pessoa lá, em vez de você fazer um desenho realista. Então assim, as pessoas que estavam lá, inclusive eu era uma dessas pessoas, se empenhando para poder fazer o desenho mais realista possível. Pra quê?
Pra que se as pessoas não vão pagar? Pra que se as pessoas não vão valorizar? A disrupção chegou, não tem como você ir contra ela. Você vai ter que fazer um trabalho absurdo e não vai dar em nada. Por isso que eu disse, caramba, vou deixar de fazer desenho realista, porque eu demoro muito pra poder produzir. Eu vejo, faço o melhor que eu posso e tudo mais. E os dias, o trabalho e tudo mais, quando eu vou falar o preço, mesmo que eu fale um preço de uma maneira de vendas legal, as pessoas não vão valorizar. E hoje, né, com a arte parede, que eu vou te contar depois, poxa, só que um dia eu já consigo ganhar uma grana que, caramba, vai fazer isso no desenho, não tem como. Então por isso que eu parei de fazer desenho realista. Beleza, eu acho legal, posso fazer a hora que eu quiser, mas eu achei legal ir mais para a área de arte parede. E por que a arte parede ela faz isso aí? Ainda eu digo que vai demorar muito para acontecer a disrupção no mercado da arte parede. Por quê? Porque é uma coisa personalizada. Mas por que na parede? Foi a sacada que eu tive. Porque depois que eu descobri isso aqui, eu fiquei muito confuso. Eu fiquei triste, eu fiquei, caramba, e agora? Vou ter que desistir. Eu já desenhei, já fiz isso, fiz coisa de escola, de desenho. Eu tava indo pra lá e pra cá, já tinha passado muito tempo. Eu tava ali, dedicações e tudo mais que eu já acabei tendo. E eu ver isso tudo escorrendo pelas minhas mãos, eu não posso fazer nada, eu tenho que ver outra coisa. Aí eu comecei a pensar, me perguntar, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Veio um insight. Sabe quando você tá normal e do nada vem aquela coisa assim, caramba, é isso. Do nada, no banho, veio uma sacada. Caramba, eu pensei exatamente assim. É isso. Caramba, eu vou fazer isso. Vou te contar agora. Desde os primórdios, e sempre vai ser assim. As pessoas, elas querem que façam uma arte, uma pintura, onde elas direcionam a relevância delas. Como assim? Um tatuador, ele ganha grana porque a arte que ele faz lá no corpo das pessoas é porque as pessoas dão relevância ao corpo delas. É uma parte muito importante do ser humano. O que é outra parte muito importante do ser humano que ele mais valoriza? Sua própria casa. Vê não? Hoje em dia, as pessoas dizem o quê? Meu sonho é ter minha casa, ter meu carro e tudo mais. Então é um objeto de desejo. Então assim, eles querem cuidar da sua casa. E quanto mais querer decorar, já diz que o grau financeiro dessa pessoa já é maior. Então o que acontece? Decorações de ambiente sempre vai ter, porque foi aí que virou uma chave na minha cabeça. E foi aí que eu percebi que sempre vai ter isso. Caramba, então eu vou fazer isso. Então eu saí na correria, fui aprender, fui fazer isso, fui aprender pintura. E teve várias dificuldades e tudo mais, você sabe que nada é fácil. Se eu tivesse o curso, né, se eu tivesse nessa época, né, mas eu coloquei e fui em prática. Até chegar nos resultados que você vê aí eu tendo hoje em relação à pintura. E com arte em parede eu descobri que eu posso fazer o que? E você pode fazer é o que? Quarto de bebê, quarto de criança pequena e tudo mais, salas de estar, escritórios, comércio e muito mais ambientes que você pode imaginar. Mas tudo mudou quando eu comecei a fazer artes em parede. E hoje eu posso dizer que realmente trabalho com o que amo. Que é com o quê? Com desenhos. Só que não no papel, com eles na parede, decorando um ambiente. E depois disso, muitas pessoas começaram a me pedir dicas e me relatando e dizendo que estavam passando por dificuldades. Dificuldades que eram as mesmas dificuldades que eu passei lá atrás. Pessoas que queriam uma renda extra enquanto fazem a sua faculdade ou trabalham no seu emprego atual e queriam sim uma grana a mais, ou até trabalhar exclusivamente com artes em parede, decorando ambientes com seus desenhos. E lá atrás eu lembro que eu queria muito que tivesse um curso, eu procurava na internet, o preço que fosse eu iria pagar, que eu via valor naquilo, eu já avisava que isso ia acontecer, mas só que não tinha, eu tinha que pegar dica com um e com o outro, fazer acontecer correndo atrás e foi muita dificuldade. Porque não tinha um passo a passo certo, um passo a passo definitivo que me leve aonde eu queria chegar. E pensando nisso, pensando nessas pessoas que estão querendo ter uma renda através da arte em parede, eu criei o Manual da Arte em Parede. Meu nome é Renê, eu queria aqui agradecer a Thiago aí pela dica que ele me deu. Graças a isso eu consegui fazer minha arte em parede. E também graças ao Manual da Arte em Parede. Tem duas pinturas aqui que estão em procedimento. E eu quero aqui mostrar para vocês. Graças ao Thiago eu consegui fazer e ainda estou fazendo. Essa aqui é o Son Goku e a capa, galera. Eu agradeço muito o Thiago por isso. E quando eu postei esses vídeos na internet, várias pessoas entraram em contato comigo para me fazer esses trabalhos para ela. E agradeço muito o Thiago por isso. Valeu mesmo, Thiago. Agradeço muito.
Olha aqui como é que é por dentro do curso, você já consegue perceber aqui que já tem algumas artes minhas. E dessas artes aí, essas duas do meio você vai aprender o passo a passo do começo ao fim aqui no Manual da Arte de Parede. Como você tá vendo aqui, tem 70 aulas, essas aulas são direto ao ponto. Essas aulas aí são sem enrolação, tudo que você precisa aprender para poder você destravar suas primeiras artes de parede, você vai aí aprender com essas aulas. E aqui você vai encontrar os módulos de cada aula, tudo organizado do jeito que você precisa para poder você tá aí entendendo tudo. E eu vou te explicar agora como é que funciona cada módulo, beleza? Inclusive, essa arte e essa arte aqui, você vai aprender aí todo o passo a passo do começo ao fim dela, tanto do desenho, tanto da pintura. Então vamos lá. Primeiro módulo, módulo mentalidade de artista. Por que mentalidade de artista, Thiago? Porque vê só, a mentalidade de artista foi o que me fez virar várias chaves na cabeça e acabar aprendendo aí qualquer coisa em relação à arte, em relação à pintura, em relação a outras áreas da vida, porque eu destravei e descobri fórmulas de acelerar o processo. Então a mentalidade de artista é aquele conceito lá de você ser um artista antes de você chegar e ter o resultado. Você vai começar a ser artista logo na mente. E o que acontece aqui nesse módulo? Você vai ficar como? Muito ativado. Ou seja, você vai querer sair para poder fazer o quê? Botar em prática. Então, tudo aqui, ó, seja analisador. Tudo que eu digo aqui são erros que você não pode cometer, porque tudo que você está começando agora, você tem que focar na onde? No aprendizado. Então, a mentalidade de artista é onde vai virar a chave aí para você e realmente aí é um dos módulos que vai fazer você ter resultado, por conta que ele vai alinhar sua expectativa com seus resultados. E quando você estiver desmotivado com alguma coisa, vem e dá uma olhada nesse módulo, que você vai ficar motivado na hora. Então o que acontece? Materiais. É o módulo 2. Dá uma olhada aqui. Todos os materiais que você tá vendo aí, a foto e tudo mais, beleza, é o que você tá vendo. Só que você sabe como usar, você sabe qual ocasião usar, e é aqui que eu te explico. Sobre corantes, sobre tintas, sobre todas as dúvidas que você tem para poder pegar em qualquer material e fazer isso acontecer. Ah, Thiago, eu tô vendo aqui que você tem pincéis, você tem canetas, eu tenho que comprar isso aí? Não. No começo, você pode pintar com pincéis e depois você pode ir para as canetas. Só que eu não sabia que existia canetas há algum tempo atrás. Hoje eu uso canetas, mas só dentro do curso que você vai entender quais etapas de uma arte que eu uso canetas. E você vai se impressionar, porque querendo ou não, muitas pessoas acham que eu uso canetas, mas eu uso só pincéis. Quais pincéis? Esse daqui eu vou mostrar por quê. E eu vou mostrar um corte, um tipo de corte que eu faço nas cerdas do pincel para poder ele ficar bom para contornar. Então assim, tudo de material, de tinta, de marcas de tinta, porque esse material, quando ele vai ser usado, tá aqui. Então assim, esse módulo aqui é muito valioso. Então vamos lá para o terceiro módulo, hackeando sua principal habilidade. Qual é essa principal habilidade, Thiago? É o quê? Preencher e contornar. Como assim? Preencher uma cor e tudo mais, só que você precisa de quê? De coordenação motora. Então nesse módulo eu ensino vários treinamentos que você pode fazer para poder você aprender a como destravar sua coordenação motora. Eu mesmo, particularmente, eu não sabia como pegar num pincel direito e não tremer. Eu chegava assim, eu pegava no pincel, começava a tremer, saía uma pintura ruim, eu tive que aprender com várias técnicas e alguns exercícios que eu mesmo me impus para fazer. E esses exercícios deram muito bom para mim. Um cara que só sabia fazer uns desenhinhos no papel, ele destravou a pintura, porque desenhar é uma coisa e pintar é outra coisa. Agora fazer essas duas coisas unidas vai te dar uma grana legal e um diferencial até, por conta que você sabe desenhar e pintar. Então aqui eu falo tudo o que você precisa saber em relação a preencher e contornar. Arte parede é o que? Desenho, preencher e contornar. Desenho, preencher e contornar. Então, você precisa saber como é que funciona isso. E só dentro do manual da arte parede que você vai saber. Outra coisa aqui, o método que eu uso para desenhar. Qualquer coisa que eu olho assim, eu sei desenhar. Por quê? Porque eu uso um método. Que método? PMD. Poxa, Thiago, como é que eu vou desenhar uma coisa pequena para grande? PMD. Posicionar, marcar, atribuir detalhe. Como assim? Eu posiciono, depois eu marco, depois atribuo detalhe. Só que só falar isso aqui pra você não vai entender. Só dentro do manual da arte parede que você vai conseguir saber como é que funciona isso. E é para qualquer desenho, literalmente, tanto no papel, tanto na parede. É exclusivo para desenhos na parede. E inclusive, todos os desenhos que eu fiz até agora e faço é com esse método. Então assim, o método que você vai aprender aqui é muito valioso. Ninguém ensina na internet, é um método próprio, é meu. E isso aqui é a cereja do bolo. Então vamos lá. Para o módulo 5, desenhando flor passo a passo com o método PMD. Qual flor?
essa flor aqui de cima, ó, tá vendo essa segunda imagem? Essa flor aqui você vai aprender como fazer logo no papel com o método PMD e você vai destravar. E isso você vai aprender aí a fazer qualquer desenho com o método PMD para poder você destravar logo os seus desenhos no papel, se você não souber desenhar. E se você souber desenhar, você vai desenhar muito mais rápido, ou seja, 2 vezes mais rápido. Porque eu começo uma arte, de repente a pessoa sai, quando ela volta já começa a se perguntar, como assim, você já desenhou tudo rápido assim? Sim, método PMD, né? Então o que acontece? Vamos lá para o módulo 6, que é o que? Levando o desenho do papel para a parede. Então a mesma coisa que eu fiz no papel, eu fiz na parede. Só que aqui o que? Aplicando tudo que eu mostrei. Tudo com os materiais, com o passo a passo que eu falei para você. Preencher, contornar, tudo na prática. E você vai perceber que você pode fazer isso para qualquer arte em parede, literalmente. Pega um desenho, todo desenho tem um conceito. Esse conceito eu explico aqui. Calma lá que você vai entender, vai ser no último módulo. É aqui, desenhando mandala passo a passo no papel. Mesma coisa que eu fiz no papel com a arte floral, eu estou fazendo com a mandala. Ou seja, o mesmo método se aplica para qualquer arte em parede. Você tem dúvida? Você tem vontade de fazer alguma arte em parede? Poxa, é o mesmo método. Preencher e contornar, você vai entender ali como é que funciona tudo. Tá aqui. Módulo 8 é o que? Levar essa mandala do papel para a parede. Inclusive eu ensino até como você fazer aí efeito de cimento queimado, que você pode ter aí de bônus, que eu ensino aí para poder você fazer aí. Inclusive foi o cenário que você viu no começo desse vídeo, a mandala. Então aqui eu ensino tudo que você precisa para poder destravar a sua mandala aí na parede. Com contorno, ela é só contorno, desenhar e contornar. Então assim, isso aqui tá tudo explicado literalmente. E agora o último módulo, que é o que? Módulo 9, hackeando e aplicando passo a passo. Como assim, Thiago? Vê só, eu fiz isso tudo, deu certo para a mesma técnica que deu certo para um, vai dar certo para todos. Então aqui eu mostro 7 passos que você tem que fazer para poder concluir todas as suas artes daqui para frente. Ou seja, é um checklist, é uma lista de coisas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, que se aplica para qualquer arte. Então, além de saber tudo isso, você vai sair aprendendo a fazer qualquer arte em parede, independente da imagem, independente da cor, independente de tudo. E além do mais, tem outra coisinha que lá na frente eu vou te contar que você vai receber também, além do manual da arte parede aqui, o curso inteiro. E sério, quando eu comecei a fazer artes em parede e expor isso nas redes sociais, eu comecei a ganhar muito mais do que dinheiro. Comecei a ganhar admiração e reconhecimento. Imagina você ter uma renda a partir do trabalho que você gosta e ainda ser admirado por isso. E seus stories começarão a bombar quando você começar a postar os bastidores da sua arte e tudo mais, porque isso acontece comigo. E vários elogios de pessoas que nem te olhavam antigamente. É isso que vai acontecer. E não é só isso, eu vou te dar de bônus o livro digital Manual da Arte em Parede, onde você vai ter lá mais de 11 desenhos diferentes com flores, mandalas, animais, personagens e muito mais. Vários desenhos aplicando o método PMD. Ou seja, tá tudo passo a passo, do começo ao fim. Então você vai aprender com um único método e vai aplicar esse método para todos esses desenhos. Nesse livro digital eu falo sites para poder você estar pesquisando seus desenhos e você está montando suas próprias artes em parede. E depois você vai mostrar para os seus clientes e você vai conseguir aí ter artes originais feitas por você. Além de uma planilha de mistura de cores, que muitas pessoas têm dúvida disso, e tá tudo lá. E além do mais, um resumo de cada módulo do manual da arte parede e o curso online. Então você vai ter aí de bônus esse e-book. Além disso, vale ressaltar que logo mais eu vou atualizar as aulas e vou adicionar mais aulas com mais artes em paredes e fazer o resumo comentado de algumas artes lá do meu Instagram. E agora você deve estar se perguntando quanto é que vai valer isso tudo, né? E sinceramente eu também fiquei com essa dúvida. Então eu fui perguntar para os próprios alunos do Manual da Arte Parede quanto eles acham que valeriam o curso, depois que eles viram as aulas e tudo mais e estão aplicando. E a maioria falou um número que eu achei até justo, que foi quanto? R$1.000. E eu sei que o Manual da Arte Parede vale muito mais do que isso, porque eu vou estar adicionando aulas e é tudo que você vai fazer para poder estar faturando aí no mínimo R$800 a R$2.000. E claro que vai ser até mais, depois quando você começar a ter mais relevância na internet. Com certeza vai ser mais. Mas eu decidi que não vai ser esse preço, porque lá atrás, mesmo sabendo que tem que investir em conhecimento sempre, eu não tinha esse valor para poder estar investindo. Então por isso eu dei uma pesquisada no mercado e vi alguns cursos semelhantes e vi quanto é que custava cada um deles. E a média de preço é de quê? De R$500. Então eu pensei, tá aí, vai ser esse valor. Achei super justo e realmente está muito barato para o que eu estou entregando. Só que eu decidi outra coisa.
Não vai ser nem 1.000 e nem 500 reais. Lembra da pizza que eu comecei esse vídeo? Aqui um pedaço dela aqui. Agora você vai entender o que essa pizza tem a ver com isso tudo. Olha só, essa pizza me custou 27 reais. É uma pizza média e aqui é um pedaço dela. E o que acontece? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado tem condição de comprar uma pizza dessa. Porque, poxa, 27 reais e você gasta em outras coisas fúteis. E você deve estar pensando agora que o manual da arte parede vai custar esse valor. Mas não. O manual da arte parede vai custar menos do que isso. Apenas 12 vezes de R$19,70. Ou seja, menos que uma pizza por mês. Só não entra quem não quer e quem quer pagar mais caro lá na frente. Por quê? Porque eu vou adicionar mais aulas, o manual da arte parede vai ficar mais completo e vai ser mais caro. Provavelmente aí 500 a 1.000 reais. E se eu fosse você, aproveitaria, porque o preço vai ser aumentado. Então, para tudo que você está fazendo, e já entra no manual da arte parede, porque é a sua oportunidade. Clica aqui no link ou no botão que tem aqui embaixo, na descrição ou o que for. E após você colocar os seus dados e passar o seu cartão, você vai receber em seu e-mail o acesso para o manual da arte parede. E qualquer dúvida você chama nesse WhatsApp aqui, ó. Pode printar a tela e chamar depois por qualquer dúvida. E pode ficar tranquilo, pois eu estou usando uma das plataformas mais seguras, que é a Eduz. Então seus dados estão 100% de sigilo. E em questão de dias você já vai estar tendo seus resultados, pois você vai aplicar todo o passo a passo. E está decorando sua própria casa e ambiente das pessoas de sua cidade e faturar no mínimo 800 a 2.000 reais por mês. Claro que vai aumentar, como eu já acabei de falar. Vai depender da sua relevância. E aí, se dentro de 7 dias você olhar e você ver que o curso não é para você, você não gostou do curso, eu te entrego o dinheiro integralmente. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que você tem essa garantia comprovada. Você tem 7 dias para poder ver o curso e ver se ele é para você ou não. E eu fico tranquilo com isso, pois eu quero só pessoas comprometidas. E agora está na sua mão a decisão. Eu só sei que eu tenho os resultados que eu tenho hoje só aumentam porque eu tomei decisões lá atrás. Então está tudo mastigado e comprovado na sua frente. E por menos de uma pizza por mês. Então a decisão mais simples e lógica é você clicar aqui embaixo e cair logo para dentro do manual da arte parede. E tudo bem se você quiser ficar na mesma. Eu estou fazendo a minha parte. E não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Você já sabe onde você vai chegar se ficar só pensando aí. Vai chegar em lugar nenhum. E quando você botar nesse vídeo, o preço vai estar aumentado. E você não vai poder reclamar, porque eu te avisei. E para quem entendeu o recado, te vejo lá do outro lado. Você já sabe o que tem que fazer, né? Então, é isso aí. Vamos lá.